Olá, meus irmãos, que alegria estarmos aqui nesta noite para celebrar ao Senhor, para adorar ao nosso Deus, que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa querida Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma, sobre todos aqueles que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Nós louvamos a Deus porque, apesar desta circunstância, podemos nos unir através da internet, através da rádio, para louvar a Deus, para cultuar ao Senhor, que somente é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Quero encorajar você a não ser nesta noite um mero ouvinte ou assistente deste culto, mas que você participe dele prestando, oferecendo um culto a Deus, um culto que de fato vá alegrar o seu coração nestes dias que certamente tem trazido tanta tristeza ao coração de Deus. Então, una-se a nós, estejamos juntos nesta celebração para cultuar e adorar o Senhor nosso Deus. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus logo em seguida. Olá, meus irmãos, é muito bom estar mais uma vez juntos com vocês e gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse. Vamos ler do capítulo 5, no versículo 11 ao 14. Capítulo 5, versículo 11 ao 14, que diz o seguinte: E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também aos anciões prostraram-se e adoraram. Amém.
Gostaria de convidar os irmãos agora, neste momento, a orarem junto comigo, buscando ao Senhor este conforto nesses momentos tão difíceis, entendendo que Deus está conosco e Ele irá ser glorificado através das nossas vidas. Vamos orar juntos, irmãos? Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, porque sabemos, Pai, que o nosso destino, Pai, está destinado a Ti, Senhor. As nossas vidas estão direcionadas a Ti, Pai. Independentemente do que vier a acontecer conosco, Senhor, o Senhor será glorificado, será louvado e será exaltado, Senhor, diante de todas as nações, Pai. Nossa esperança é essa, Senhor, é Jesus Cristo, Pai. Independentemente do que venha a acontecer conosco, Senhor, nós queremos pôr nossas esperanças, expectativas, Senhor, ansiedades e medos, Pai, em Ti, Senhor, porque sabemos que o Teu fardo é suave, é leve, Senhor, e o Senhor já nos deu tudo mais do que a gente precisava, do que nós merecíamos, Senhor, e Te pedimos para que o Senhor possa guardar os nossos corações diante desses dias tão obscuros e temerosos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a confiar em Ti, Senhor. Nos ajuda a repousar em Teus braços, Pai. E que possamos, Senhor, juntos neste dia tão querido, Pai, mesmo estando em casa, Senhor, juntos como igreja, Pai, que possamos Te adorar com todo o coração, Te honrando, Te glorificando, Senhor, entendendo que Tu és o Rei dos Reis, aquele, Senhor, que irá governar para sempre esta terra, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai, e Te pedimos pelo restante desse culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Só deve pertencer a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, é quem revela a nós os planos seus, e não se pode alterar o plano singular de Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, merece ter um trono lá nos céus, e toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus concederá a glória aos que são seus. Desejamos habitar em nosso lar com Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, merece ter um trono lá nos céus, e toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, merece ter um trono lá nos céus, e toda criatura dedique
Neste momento de informativo, gostaria de destacar que as atividades presenciais da nossa igreja continuam suspensas por tempo indeterminado. Continuamos seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, do Estado de Pernambuco e também da Prefeitura do Recife. A despeito desta circunstância, continuamos sendo Igreja de Jesus para este tempo. A igreja é feita de pessoas que um dia encontraram Jesus e entregaram suas vidas a Ele. Então nós podemos continuar sendo igreja em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. E devemos continuar sendo igreja, especialmente dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, nestes dias de quarentena. Gostaríamos de compartilhar ainda as atividades que teremos ao longo desta semana. Gostaria de lembrar que as nossas devocionais continuarão sendo veiculadas diariamente até o próximo sábado, com informações importantes da Palavra de Deus, com momentos de oração, e você pode acompanhar e compartilhar com seus amigos, pessoas do seu relacionamento, as nossas devocionais. Lembrando que hoje, após o culto, nós teremos também a nossa live de boa noite no Instagram. Você pode acessar o perfil da nossa igreja e participar, portanto, da nossa live. Tão logo terminemos o nosso culto aqui no YouTube e na rádio, estaremos no Instagram, portanto, em mais um momento de comunhão com os irmãos. Na quarta-feira, nós teremos o nosso culto de quarta-feira, entretanto, num outro horário, porque a partir da próxima quarta, o nosso culto será transmitido também pela Rádio Evangélica FM. E para adequar o nosso horário ao horário da rádio, justamente por conta do programa Voz do Brasil, nós estaremos iniciando o nosso culto às 20 horas, portanto, às 8 horas da noite. Com esta grande notícia de que o nosso culto também será transmitido pela nossa rádio. Graças a Deus por isso, nós louvamos a Deus por esta bênção preciosa que o Senhor está nos dando nesses dias, de tornar o nosso culto de quarta-feira também acessível através da rádio. Se o irmão conhece alguém que não tem acesso à internet, indique a rádio para poder acompanhar o nosso culto na próxima quarta-feira, a partir das 8 horas da noite. Na sexta-feira que vem, dia 1º, nós teremos a nossa live e o nosso convidado dessa próxima sexta-feira será o pastor Valdo Fonseca, da 2ª Igreja Batista de Curitiba. Ele estará compartilhando uma palavra de encorajamento a todos nós nesta próxima sexta-feira. Reserve, portanto, em sua agenda, salve na sua agenda essa data para compartilhar e também para acompanhar a nossa live de sexta-feira. E no próximo domingo, dia 3 de maio, estaremos iniciando as atividades de celebração do mês da família e teremos um mês inteiro de reflexões sobre a família. Retornaremos à nossa série Na Hora da Crise, nos cultos da noite, compartilhando momentos difíceis vividos por famílias da Bíblia e aplicando as suas lições ao contexto em que estamos vivendo. Você é nosso convidado a estar conosco nessas ocasiões, em todo o mês de maio, celebrando, portanto, o mês da família. Vamos dar continuidade ao nosso culto através de um momento missionário. Queremos compartilhar com os irmãos informações sobre aquilo que Deus está fazendo através dos missionários que estão nos campos de missões mundiais, através da nossa junta de missões mundiais. Então, acompanhe neste momento o nosso vídeo missionário. Nós sempre ouvimos falar de crise na Europa, em que há uma grande dificuldade do Evangelho crescer. Poucos convertidos, muitas dificuldades, mas nós também temos coisas boas acontecendo na Europa, temos avanço do Evangelho. Hoje, a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, ela está com 83 missionários na Europa em 16 campos, em 16 países. E todos esses missionários hoje estão com seu sustento em dia, mesmo com toda essa crise do dólar, do euro, essa crise política financeira que passa o país, nós estamos com os nossos sustentos em dias. Em termos de saúde,
também todos estão bem controlados. Então isso é motivo de alegria, é motivo de vitória para nós diante de tudo isso. Um outro ponto de alegria para nós e de vitória é que com esse nosso novo planejamento estratégico, nos últimos 5 anos, o número de batismos tem crescido ano a ano. Um outro ponto muito positivo e também para louvarmos ao nosso Deus é que em 2017 nós iniciamos uma plantação de igreja em Roma, pois nós iniciamos uma plantação de igreja a partir do zero, sem ninguém. E hoje, 2020, nós temos um grande número de italianos adultos convertidos. E esse grupo, ele já paga totalmente o aluguel do imóvel onde a igreja se reúne, as contas de luz, de água, ou seja, 100% daquele imóvel, daquele trabalho é pago pelos italianos. Graças a Deus por isso. Não vamos desanimar, não vamos olhar para as dificuldades, mas vamos olhar para as oportunidades que hoje o mundo nos apresenta de seguirmos em frente. Contamos com as suas orações, com a sua colaboração e juntos nós podemos fazer muito na obra missionária além das fronteiras do Brasil. Muito obrigado, Deus te abençoe. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Encerrando este momento missionário, gostaria de lembrar que a nossa campanha de missões mundiais continuará até a próxima quinta-feira, dia 30 de abril. Você poderá, até quinta-feira, transferir a sua oferta missionária para as contas correntes da nossa igreja. E nós pedimos que você, após fazer essa transferência, envie o comprovante para tesouraria@capunga.org.br. Enviando o seu comprovante para este e-mail, a nossa tesouraria terá condições de identificar que a sua oferta tem essa destinação. Gostaria também de compartilhar um texto da Palavra de Deus que está em Mateus capítulo 9, versos 37 e 38. Jesus disse o seguinte: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar pedindo a Deus que envie mais trabalhadores para a sua colheita. Uma colheita que é enorme, que é imensa e precisa de muitos trabalhadores. Que o Senhor levante muitos outros para participar desta grande colheita de vidas para Jesus. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai Celeste, Deus bendito, o Senhor Jesus nos exortou a pedir ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para esta grande colheita. E nós te rogamos, ó Deus, envia mais trabalhadores, levanta muitos outros servos teus, servas do Senhor, que possam, ó Deus, deixar, ó Deus bendito, a sua zona de conforto e possam ir, ó Deus, aos campos, possam fazer, ó Deus, a obra missionária, ó Deus, ao redor do mundo, em nosso Brasil, em tantas cidades, em tantos lugares, ó Deus, cheios de pessoas perdidas, sem paz, sem esperança, sem Jesus, ó Deus. Manda mais trabalhadores, levanta muitos outros trabalhadores para esta grande colheita de almas, para esta grande colheita de vidas. Enquanto isso, Pai, nós te pedimos também, abençoa os trabalhadores que estão nos campos e carecem da tua ajuda, carecem da tua graça para desenvolverem, ó Deus, os seus ministérios e para proclamarem que há esperança, que há alegria, que há salvação em Jesus Cristo. Nós te pedimos, guarda os teus servos que estão nos campos, juntamente com as suas famílias, e continua abençoando a Junta de Missões Mundiais nesta obra extraordinária. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Nós vamos dar continuidade, queridos, ao nosso culto nesta noite, dizendo que
O doce nome de Jesus é maravilhoso e só de ouvir a sua voz, de sentir o seu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas o meu ser. Coloquemos de pé e sejamos de pé e cantemos ao Senhor esta linda canção de louvor e de adoração ao Senhor nosso Deus. Irmãos, boa noite. Como é bom podermos estarmos juntos mais uma vez neste domingo e nesse momento muito especial, participando juntamente com todos vocês do nosso precioso momento de intercessão. Gostaríamos de dizer-lhes que interceder em oração por aqueles que precisam é um ato de amor. Isso está bem explícito no texto da Palavra de Deus, que encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, em seu capítulo 2, verso 1, que diz: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Neste momento de intercessão, gostaríamos de colocar diante de Deus, pedir que os irmãos também estejam orando pelos irmãos enfermos da nossa igreja. Nós temos aqui uma relação de muitos nomes que constam num boletim que os irmãos têm à disposição através do nosso site, através do nosso aplicativo, e gostaríamos de acrescentar a esses nomes que já estão nos boletins o nome do nosso irmão Moisés Filho, da nossa irmã Osíris França, da nossa irmã Léa e seu esposo Newton, da irmã Esther Ataíde, nora do nosso querido ministro de música, irmão Apolônio Ataíde. Também colocar o nome de Edinalva Medeiros, o senhor Clécio, tio da nossa irmã Fernanda. Colocar também diante de Deus Luizinho, o filho da nossa irmã Magda e do nosso irmão Luiz. Também gostaríamos que os irmãos estivessem orando pela saúde dos nossos irmãos Cristiano Marcelino, sua esposa Juliana e seus filhos. Também gostaríamos de acrescentar o nome da nossa
querida irmã Marília, a assistente ministerial da nossa igreja, e pedir que os irmãos estejam orando por todos esses nomes, para que Deus possa, por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia, restabelecer a saúde desses queridos irmãos. Meus irmãos, também comunicamos o falecimento na última segunda-feira, dia 20, do senhor Adolfo, esposo da irmã Ângela Ataíde, irmã do nosso ministro de música Apolônio Ataíde. Peço que os irmãos estejam orando por essa família que encontra-se enlutada, para que Deus os console, para que Deus conforte os vossos corações. Estejam orando de maneira muito especial pelos idosos da nossa igreja. Eles fazem parte do grupo de risco neste momento de pandemia do coronavírus. Estejamos orando por cada um deles para que Deus os proteja, para que Deus os guarde. Também gostaríamos que os irmãos continuem orando por aquelas pessoas aqui do nosso estado, do Brasil, do mundo, que foram acometidas, que foram positivadas pelo Covid-19. Orando para que Deus continue a dar a orientação necessária aos médicos, aos cientistas, orando para que Deus possa, para que Deus faça um milagre na vida de cada uma dessas pessoas, dando-lhes, restabelecendo a sua saúde para a honra e glória do nosso Deus. Também peço que os irmãos continuem orando pelo pastor Sócrates Oliveira, diretor executivo da nossa convenção. Graças a Deus, ele está em plena recuperação da sua saúde, mas ainda carece das nossas orações. Também peço que os irmãos orem pelos profissionais dos serviços essenciais, aquelas pessoas que trabalham na área de saúde, os médicos, enfermeiros, assistentes sociais, o pessoal dos serviços gerais. Também peço que estejam orando pelos motoristas, policiais, funcionários de supermercados, padarias, farmácias, enfim, todos que estão trabalhando nos serviços essenciais, de maneira que nós possamos ficar em segurança nos nossos lares. Meus irmãos, estamos vivendo diversas crises. A crise na saúde, a crise econômica, a crise política. Por isso, se faz necessário que estejamos orando também, intercedendo ao nosso Deus por nosso país. De maneira muito especial pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, pelos prefeitos, pelos senadores, deputados, pelos vereadores. Estejamos orando pela classe política do nosso Brasil e que Deus tenha misericórdia do nosso povo tão sofrido e que carece dos cuidados e carece da graça do nosso Deus. Está orando pela vida da nossa igreja, orando por sua direção, de maneira muito especial pelo pastor Marcos, por sua família, por nosso corpo ministerial, pelos diáconos da nossa igreja, pela diretoria da nossa igreja, por toda a sua liderança, pelos líderes de pequenos grupos, por nossos queridos voluntários, para que Deus continue nos dando a inspiração necessária para continuarmos fazendo da nossa igreja uma igreja viva, uma igreja que continua transmitindo a palavra de Deus através da rádio, através da internet, nesse momento de pandemia. Oremos e intercedamos pela vida da nossa igreja e por sua liderança. Gostaríamos de dar continuidade a este momento do culto, agora através da dedicação dos dízimos e ofertas. Gostaríamos de dizer aos queridos irmãos que dedicar, entregar ao Senhor os dízimos, as ofertas, é também um ato de amor. Assim como também é um ato de amor interceder pela vida dos nossos queridos irmãos. A palavra de Deus em Mateus 22, de 36 a 40, nos diz de maneira muito clara o que é o amor. Perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meus queridos irmãos, quando entregamos o dízimo, quando entregamos as ofertas, nós revelamos
o nosso amor a Deus e revelamos o nosso amor ao próximo. Amamos a Deus quando entregamos nossos dízimos, reconhecendo que tudo vem do Senhor, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos vem do Senhor, investindo nos projetos e programações da nossa igreja que falam do amor de Deus revelado em Cristo Jesus e na esperança da vida eterna nesse mesmo Cristo Jesus. Amamos ao nosso próximo porque a palavra de Deus, a palavra da salvação, através da nossa igreja, alcança o homem perdido, o homem pecador. A nossa gratidão nesse instante nós externamos a todos aqueles que de maneira fiel, de maneira comprometida, têm entregue os seus dízimos e as suas ofertas. Nós desejamos, é desejo do nosso coração, que Deus os abençoe ricamente. E aqueles que ainda não participam desse privilégio, que Deus venha a colocar no seu coração a importância e a alegria que é de podermos participar da obra do Senhor através da entrega dos dízimos e ofertas. Gostaríamos de lembrar aos irmãos que ainda estamos em plena campanha de missões mundiais. Essa campanha nós estamos estendendo também para o mês de maio, então os irmãos poderão entregar os seus dízimos e entregar a sua oferta com muito amor para missões mundiais, para que a palavra de Deus alcance também pessoas em todo o mundo. Gostaríamos também de lembrar aos irmãos que vocês devem continuar fazendo a entrega dos dízimos e ofertas através de transferência bancária para os bancos Bradesco, o Banco Itaú e a Caixa Econômica Federal. Os detalhes dessa conta, como número, agência, os irmãos poderão obter através do site da nossa igreja e através do nosso aplicativo. Queremos também dizer aos irmãos que estamos trabalhando para que possamos também oferecer aos irmãos a possibilidade de efetuarem as suas transferências também para o Banco do Brasil e o Banco Santander. Lembramos que a nossa igreja continua com as suas despesas normais e pela graça de Deus e pela cooperação dos irmãos, nós temos cumprido com as nossas obrigações. Sabemos que é um momento muito difícil, o qual estamos passando, mas nós continuamos confiando no Senhor, continuamos esperando no Senhor, na certeza de que Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades como igreja e cada uma das suas necessidades. Acredite, confiem, creiam e esperem nesse Deus maravilhoso. Gostaríamos de compartilhar com os irmãos mais uma vez a palavra de Deus que encontra-se em Romanos, capítulo 8, 28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Gostaríamos de, nesse instante, convidar você para orar conosco, intercedendo por aqueles motivos de oração que aqui já compartilhamos. Gostaríamos também de convidá-lo a orar conosco, consagrando ao Senhor as nossas vidas, consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas, e queria que você, se você tem no seu coração algum pedido especial e quer colocar diante do Senhor o pedido de oração que está em seu coração, feche os olhos conosco e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós te amamos, Senhor. Nós confiamos em Ti. Por isso colocamos nesse instante no Teu altar os pedidos de oração, Senhor, que aqui fizemos, os pedidos de oração, Senhor, que estão no coração do Teu povo, que nos acompanha através da rádio e através da internet, ó Deus. Queremos também, Senhor, te pedir pela vida dos enfermos da nossa igreja, pelos nomes que aqui foram citados, por aqueles nomes que estão no nosso boletim, ó Deus, para que Tu, ó Pai, visite a cada um dos Teus servos, Senhor, levando-lhes paz, levando-lhes consolo e restaurando e restabelecendo, Senhor, a sua saúde. Queremos, ó Pai, continuar te pedindo pela vida do pastor Sócrates, te pedindo, ó Deus, que Tu venhas a restabelecer completamente a saúde do Teu servo, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Querido Deus, queremos continuar te pedindo pela vida dos profissionais que estão trabalhando nas áreas e nos serviços essenciais, ó Deus. Queremos te pedir pelos médicos, queremos te pedir por todos os profissionais da área de saúde e por todos os profissionais que estão nesse momento trabalhando
para que nós possamos estar seguros e em paz em nossos lares, ó Deus. Queremos te pedir pela vida dos nossos idosos, que tu abençoes, que tu cuide de cada um deles, Senhor. Queremos também te pedir, Senhor, pelo nosso país, ó Deus, que tu possas estar com os nossos governantes, que tu possas estar dando sabedoria, Senhor, discernimento a todos eles, ó Deus. Te pedimos também de maneira muito especial por teu povo, Senhor, o povo da nossa terra, que tem sofrido nesse instante, não apenas com o vírus, o Covid-19, mas também que tem sofrido, ó Pai, com as consequências que essa pandemia tem trazido para as nossas vidas. Ó Deus, de maneira muito especial, te pedimos por aqueles irmãos da nossa igreja que passam por momentos difíceis, por momentos de necessidades. Nós te pedimos por aqueles que estão desempregados, nós te pedimos por aqueles irmãos que são profissionais liberais, empresários, empregadores. Todos estamos, Senhor, em situação muito difícil, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nós esperamos em Ti, Senhor. Tu és a nossa esperança, ó Deus. Que Tu visite a cada um dos Teus servos também, Pai. Continua, Senhor, com a nossa igreja, continua nos dando a Tua orientação, continua, Senhor, dando sabedoria ao pastor Marcos, a toda a equipe ministerial, a liderança da nossa igreja, para que o pastor Marcos, juntamente com todos esses servos, continuem, Senhor, trabalhando e conduzindo o nosso rebanho e fazendo com que a Tua igreja, Senhor, continue proclamando a mensagem salvífica do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, queremos nesse instante também Te consagrar as nossas vidas, consagrar também os dízimos e ofertas, Senhor, que temos colocado em Teu altar. Dá-nos a sabedoria necessária, Senhor, no uso, no empreendimento, Senhor, destes recursos, que tudo que venhamos a fazer, ó Deus, seja para a Tua honra, para a Tua glória, seja, Senhor, para a expansão do Teu reino aqui na terra, ó Pai. Queremos Te pedir, ó Deus, pela vida de cada um dos Teus servos, fiéis, que de maneira liberal e com muita alegria, Senhor, e fidelidade, tem entregue os seus dízimos e tem entregue as suas ofertas, ó Deus. Abençoa cada um deles, ó Pai, e que possamos, em nossos corações, estarmos revestidos, ó Deus, desse desejo de podermos continuar contribuindo e participando da obra do Senhor Jesus através desta igreja. Continua conosco, Senhor, neste culto, recebe o louvor e a gratidão dos nossos corações por tudo quanto Tu tens feito em nossas vidas e que através, Senhor, da mensagem que iremos ouvir daqui a pouco, Tu possas nos trazer, Senhor, uma mensagem de paz, uma mensagem de conforto, uma mensagem de alegria para todos os nossos corações. Tudo isso nós Te oramos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Quando paro pra pensar
Meus amados irmãos, para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de retornar ao tema que abordamos hoje pela manhã e também no domingo passado pela manhã, a igreja que Jesus sonhou edificar. No próximo domingo à noite retornaremos à nossa série Na Hora da Crise e ao longo do mês de maio compartilharemos histórias de famílias da Bíblia que viveram momentos de crise e contaram com a ajuda do Senhor e aprenderam lições tremendas, as quais nós precisamos aprender também nestes dias de pandemia. Para este momento, quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22 até o verso 23. Localize na sua Bíblia e acompanhe esse texto comigo. Efésios 5, de 22 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Que Deus abençoe e aplique esta leitura da sua palavra aos nossos corações nesta noite. É muito interessante que normalmente aplicamos este texto ao relacionamento conjugal, ao relacionamento entre marido e mulher, onde tratamos a respeito da submissão da mulher ao marido, onde tratamos também a respeito do amor que o marido deve devotar à sua esposa. É verdade. Nós encontramos aqui diversos princípios para o casamento, para a vida conjugal. Entretanto, este texto nos ensina verdades importantíssimas sobre o relacionamento de Jesus com a sua igreja. Na verdade, Paulo usa a igreja, o relacionamento de Jesus com a igreja, como uma analogia para o relacionamento entre o marido e a sua esposa. Então, nesta noite, eu gostaria de me reportar tão somente ao relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Uma outra ocasião, numa outra oportunidade, nós poderemos certamente abordar o relacionamento entre marido e esposa à luz deste texto. Mas hoje eu gostaria de me reportar tão somente ao relacionamento entre Cristo e a igreja, pensando nessa perspectiva, nessa ótica sobre a igreja que Jesus sonhou edificar. Antes de prosseguir, precisamos ir a Apocalipse. Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 19, de 6 a 9. Apocalipse 19, de 6 a 9, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, como voz de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou.
A noiva dele já está pronta. O verso 8 vai dizer: a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Esse texto de Apocalipse se refere às bodas do Cordeiro. O texto diz que haverá um dia em que será celebrada as bodas, ou serão celebradas as bodas do Cordeiro de Deus, com a sua noiva, que é a igreja. Os casamentos ainda hoje são certamente cercados de uma série de preparativos. Os noivos se arrumam, se preparam, fazem investimentos na preparação do casamento. Um parênteses aqui: infelizmente, normalmente os noivos só se preparam para a festa e não para a vida conjugal efetivamente, e não para o casamento propriamente dito. Bem, fechando parênteses aqui, Apocalipse nos mostra a noiva do Cordeiro preparando-se para o dia maravilhoso das suas bodas, do seu casamento. Meus amados, nós somos a noiva, nós somos a igreja de Jesus, que é a noiva do Cordeiro. E por isso precisamos nos preparar para este grande dia. Precisamos nos preparar para esta grande celebração. O que é que você efetivamente tem feito neste sentido? Em que sentido você tem se preparado efetivamente para este grande dia? Quando estaremos para sempre com Jesus, quando estaremos para sempre com o Cordeiro de Deus. Nós que somos casados, um dia procuramos alguém que atendesse aos nossos sonhos, aos nossos anseios, alguém que no nosso entendimento tivesse condições de partilhar conosco o restante das nossas vidas. Por isso a decisão do casamento é tão importante. Se entendemos que o casamento é uma aliança e não apenas um contrato, casar-se com a pessoa errada vai gerar frustração, vai gerar decepção e muitos problemas, com certeza. Possivelmente aqui encontramos uma das razões pelas quais Jesus é tão exigente com a sua noiva. Ele sabe que vai passar a eternidade com ela. Ele sabe que estará para sempre com ela, na eternidade. Por isso, ele não quer qualquer noiva. Ele sabe dessa verdade. Ele passará a eternidade com ela. Não haverá volta. Não haverá volta. Quais são os sonhos de Jesus em relação à sua noiva, que é a igreja? Quais são os sonhos de Jesus em relação à sua noiva? Quais são as qualidades que Jesus sonhou encontrar na sua noiva, que são as mesmas qualidades da igreja que Jesus sonhou edificar? Primeiramente, Jesus sonhou com uma igreja submissa. Jesus sonhou edificar uma igreja submissa. Jesus sonhou encontrar uma igreja submissa. Volte comigo ao texto de Efésios capítulo 5. O texto vai nos dizer no verso 22 que as esposas devem ser submissas a seus maridos como ao Senhor. O verso 23 vai nos dizer como também Cristo é o cabeça da igreja. O verso 24 nos diz como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Paulo está falando aqui a respeito da igreja formada por gente que se sujeita a Cristo. Gente que está submissa a Cristo. Submissão é colocar-se debaixo da missão. Em relação à igreja, significa que ela precisa colocar-se debaixo da missão do seu noivo, que é o Cordeiro. Ela precisa fazer da missão do Cordeiro a sua própria missão. Como é que temos nos sujeitado ao Senhor? Como é que a igreja se sujeita a Cristo? William Hendricks vai nos dizer que a submissão da igreja a Cristo é voluntária, devota, sincera e entusiástica.
Eu vou repetir, a devoção da igreja ao seu Senhor, a devoção da igreja a Cristo é voluntária, não é por obrigação, é voluntária, é devotada, é também sincera e é entusiástica, é algo que a igreja faz por prazer, faz com alegria, é uma submissão motivada não somente pela convicção, mas também por um amor em resposta ao amor de Cristo, o amor que nos constrange a sermos submissos a Ele. O amor de Cristo nos constrange a vivermos tão somente em função daquele que por nós morreu e ressuscitou. É uma devoção motivada por amor, não por obrigação, não por uma imposição, mas por amor. Além disso, a obediência não deve ser parcial, de modo que a esposa obedeça a seu esposo quando acontece que seus desejos coincidem com os dele. Mas deve ser uma devoção, uma sujeição completa. Diz o texto aqui no verso 24, a igreja em tudo é submissa a Cristo. Nós devemos ser submissos em tudo, não parcialmente, não apenas em alguns detalhes, não apenas em algumas circunstâncias da nossa vida. Precisamos ser submissos a Cristo em tudo. Além disso, Paulo nos dá algumas dicas. Ele procura simplificar a compreensão desse tema, aplicando a figura do corpo à igreja, a igreja de Jesus. Ele vai nos lembrar que todo corpo tem uma cabeça. E um detalhe muito importante é que você e eu, qualquer ser humano, pode perder diversos órgãos, diversos membros do seu corpo. Mas não pode perder a cabeça. Pode perder uma mão, um pé, um braço, uma perna. Pode perder um rim. Pode perder um pulmão. Pode perder um baço, um apêndice, mas não pode perder a cabeça. Não pode perder a cabeça. Quando uma pessoa perde a cabeça, morre. Morre. Da mesma forma, a vitalidade da igreja está na sua união com Cristo, que é a cabeça. A sua vitalidade como igreja de Jesus está na sua união com Cristo. A importância da cabeça para o corpo humano equivale à importância de Cristo para a igreja. É simplesmente vital, é simplesmente essencial, indispensável. Vejamos alguns exemplos, uma analogia aqui bem interessante. Na cabeça nós encontramos os olhos, o nariz ou as narinas, encontramos o ouvido, a boca, responsáveis por 4 dos 5 sentidos que todos nós temos. De que forma podemos aplicar isso à igreja? Permitam-me aqui fazer uma analogia muito interessante, muito simples. Sem a cabeça, é impossível ter visão. Da mesma forma, quando a igreja deixa de se submeter a Jesus, que é o cabeça da igreja, perde a sua visão de reino, perde a visão também da sua realidade, perde também a visão da realidade que a cerca e dos propósitos e planos de Deus para a sua existência. Quando a igreja deixa de se submeter a Jesus, ela perde a sua visão, a sua capacidade de enxergar. Inclusive enxergar aquelas questões, aqueles aspectos da sua existência que precisam ser tratados por Jesus. Quando a igreja perde a sua submissão a Jesus, perde também o olfato. Para que serve o olfato? O olfato é a capacidade de cheirar, a capacidade de discernir aquilo que tem um aroma agradável ou aquilo que está podre.
Alguns anos atrás, eu acompanhei bem de perto o drama de um rapaz que perdeu a sua visão. E é interessante que quando uma pessoa perde a sua visão, ela aguça mais alguns outros sentidos, especialmente o olfato. Em certa ocasião ele estava na sua casa e só ele percebeu, pelo seu olfato mais aguçado, que a carne que a família ia comer estava estragada. E ele, através do seu olfato, protegeu a sua família de ingerir alguma coisa que certamente poderia fazer mal a todos. A igreja, quando deixa de estar submissa a Cristo, perde a sua capacidade de perceber aquilo que está podre. Os valores que foram alterados, que foram apodrecidos. O olfato nos protege da podridão. Quando a igreja deixa de se submeter à cabeça que é Cristo, perde a sua capacidade de discernir o que está bom e o que está podre, o que é certo e o que é errado. No meio dessa inversão de valores que nós vivemos em nossos dias. Sem a cabeça é impossível se alimentar. Sim. A igreja que não se submete a Cristo não se alimenta da palavra, não se alimenta daquilo que Jesus tem a lhe oferecer na sua bendita palavra. Sem a cabeça também é impossível ouvir. Sobretudo, ouvir o que Deus tem a nos dizer. Quando a igreja não se submete a Jesus, perde a capacidade de escutar Deus e alinhar a sua trajetória, alinhar a sua caminhada com Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em diversas ocasiões, em diversas cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor, ele termina com essa expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vale a pena lembrar que o ouvido não tem apenas a função de escutar, de ouvir. Dentro do ouvido existe um outro órgão chamado labirinto, que é aquele capaz de nos ajudar no equilíbrio, que produz o equilíbrio. Quem já teve crise de labirintite sabe muito bem aquilo que eu estou falando. Quando existe algum problema no labirinto, quando ele não funciona de maneira adequada, o que acontece? Nós perdemos o equilíbrio. Da mesma forma, a igreja, quando deixa de estar submissa a Cristo, perde o equilíbrio. Vai para extremos. Nenhum extremo é razoável. Como dizia meu querido mestre lá no seminário, Israel Belo de Azevedo, a virtude não está nos extremos, a virtude está no meio, a virtude está numa posição equilibrada. É ali que nós vamos encontrar a virtude, é ali que vamos encontrar o melhor caminho para a nossa caminhada, para a nossa trajetória. Na cabeça, nós encontramos também o cérebro. E o que faz o cérebro? O cérebro comanda simplesmente todo o nosso corpo. Comanda todo o nosso corpo. Numa pesquisa muito rápida, eu encontrei que o cérebro é composto por cerca de 100 bilhões de células nervosas, conectadas umas às outras e responsáveis pelo controle de todas as funções mentais. O cérebro é o centro de controle do movimento, do sono, da fome, da sede e de quase todas as atividades vitais necessárias à nossa sobrevivência. Todas as emoções, como o amor, o ódio, o medo, a ira, a alegria, a tristeza, também são controlados pelo cérebro. Ele está encarregado ainda de receber e interpretar os inúmeros sinais enviados pelo organismo e pelo exterior. Meus amados, uma igreja que não se submete a Jesus perde essa central de comando,
perde a sua razão, perde a sua emoção, perde a sua sensibilidade, a capacidade de pensar e avaliar a maneira pela qual tem vivido à luz da palavra de Deus. Uma igreja que não se submete a Jesus perde a capacidade de interpretar os inúmeros sinais do seu tempo e da realidade que a cerca. A morte cerebral é decretada quando o cérebro para de funcionar. Alguns órgãos ainda estão funcionando, mas em poucas horas ou dias irão parar também porque o cérebro morreu. Meus amados, um ditado antigo diz que quando a cabeça não funciona, o corpo padece, o corpo sofre. Quando nós não nos sujeitamos à cabeça, que é Cristo, quando nós não nos submetemos à cabeça, que é Cristo, o corpo, que é a igreja, certamente sofre. O corpo de Cristo, consequentemente, os seus membros sofrem quando não se sujeitam ao comando do seu cabeça, que é Cristo Jesus, o Senhor. Que é Cristo, o Senhor. Apocalipse 3, verso 20, nós encontramos Jesus do lado de fora da igreja, batendo a porta, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse é o retrato de uma igreja onde Jesus não consegue entrar. É uma igreja que dá lugar a tudo menos a Jesus. Não se esqueça, entretanto, que a igreja, meu irmão, minha irmã, somos nós. Nós somos a igreja. Paulo não está falando aqui da igreja instituição, organização, ele está falando da igreja organismo, corpo vivo de Cristo. Nós somos a igreja. Quando Jesus não consegue entrar numa igreja, isso acontece justamente porque ele não consegue entrar na realidade de vida dos seus membros. Jesus tem conseguido certamente participar das nossas decisões pessoais e familiares. Ele tem conseguido participar, entrar nos nossos hábitos, valores, relacionamentos, nos princípios que regem as nossas vidas. Caso contrário, ele estará fora da nossa vida, fora da igreja, porque eu e você somos a igreja. Jesus sonhou casar-se com uma igreja que fosse submissa a ele, assim como o corpo é submisso à cabeça. Uma pessoa que sofre um AVC, uma pessoa que sofre um derrame cerebral e sofre algumas sequelas e fica com algumas sequelas, muitas vezes terá um dos lados do seu corpo esquecido, entre aspas. Um dos lados do seu corpo não estará mais funcionando, porque não estará mais atendendo aos comandos da cabeça, os comandos do cérebro. E certamente essa pessoa terá dificuldades para andar, para fazer os seus movimentos, perderá um pouco da sua autonomia, porque um lado do seu corpo, por conta desse acidente, deixou de se submeter ao controle do cérebro, ao controle da cabeça. Da mesma forma, quando a igreja não se sujeita a Cristo, ela sofre sequelas. Ela padece. Ela passa por uma série de circunstâncias difíceis, desagradáveis, porque simplesmente não se sujeitou ao comando do cabeça que é Cristo. Jesus sonhou com uma noiva que fosse totalmente submissa a ele, totalmente sujeita a ele, não parcialmente, mas totalmente sujeita ao seu controle. Segundo lugar, Jesus sonhou também com uma igreja bonita. Jesus sonhou com uma igreja bonita. Vá comigo ao verso 27. O verso 27 nos diz que ele sonhou com uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, porém santa e sem defeito. A noiva que o cordeiro espera encontrar nas suas bodas de casamento é uma igreja bonita. Bonita. Russell Shedd dizia que a palavra gloriosa, essa igreja gloriosa, descreve a beleza da esposa.
Ela não tem mácula, não tem ruga, não tem nada que seja do desagrado daquele marido perfeito que é Cristo, Jesus, o Senhor. A beleza que Jesus procura na sua noiva, entretanto, não é a beleza exterior, mas interior. Não é a beleza do seu templo. Graças a Deus, porque a nossa igreja tem o privilégio de ter um templo lindo. Graças a Deus por isso. Mas não é essa beleza aqui a qual Paulo se refere. A beleza da igreja não está no seu templo, nos seus móveis, nem nos seus imóveis. A beleza que Jesus procura encontrar na sua noiva está dentro da igreja, está no coração da igreja. A beleza da igreja está na sua santidade. A beleza da igreja está no seu desejo de viver uma vida santa e agradável a Deus, de se afastar do pecado e viver exclusivamente para Deus. A beleza de uma igreja está nas suas atitudes que trazem honra e glória ao nome do seu noivo, que é Jesus. As suas atitudes têm glorificado a Deus, meu irmão. Os seus hábitos têm glorificado a Deus, minha irmã. Jesus sonhou casar-se com uma igreja bela. E a beleza da igreja está na sua santidade. A beleza da igreja está também no seu interior, nos seus sentimentos. Os sentimentos que você tem nutrido no seu coração estão embelezando você para as bodas do Cordeiro. Você tem alimentado, porventura, amargura, rancor, ódio. Você tem conseguido perdoar. Você tem conseguido pedir perdão. Por que será? Por que será que essas coisas deformam a gente? Tiram a beleza da igreja. Simplesmente porque não fazem parte daquilo que Jesus sonhou para nós. Ressentimentos não vão tornar você mais bonito por dentro. Pelo contrário, vão tornar você feio por dentro e por fora. E por fora. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 15, verso 13, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração alegre é remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. E esse mesmo texto, na linguagem de hoje, diz assim: a alegria faz bem à saúde, mas estar triste é morrer, estar sempre triste é morrer aos poucos. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Se o seu coração está doente, deixe Deus tratá-lo. Só Deus pode tratar o coração. A beleza da igreja está no seu interior, nos seus sentimentos. A beleza da igreja está também no seu caráter, transformado por Jesus. Jesus sonhou com uma noiva que, por exemplo, falasse sempre a verdade, tão somente a verdade. Uma noiva que tivesse um caráter parecido com o dele, semelhante ao dele. A beleza da igreja está no seu caráter, a beleza da igreja está nos seus relacionamentos, está na maneira como ela lida com as pessoas, ela trata com as pessoas, ela acolhe, ela abraça, ela recebe as pessoas. A beleza da igreja está no seu compromisso, na sua aliança com o seu noivo. Jesus está falando aqui de um noivo esperando a sua noiva para o casamento. E casamento tem aliança. Não apenas um anel que você carrega no dedo, mas um compromisso de vida dentro do seu coração. Jesus sonhou casar-se com uma igreja comprometida com Ele. Comprometida até as últimas consequências. Que não o abandonasse. Não apenas no altar e nem mesmo na trajetória de vida, na sua caminhada de vida. Jesus sonhou casar-se com uma igreja assim. Jesus sonhou edificar uma igreja bela, uma igreja submissa. Entretanto, precisamos nos lembrar de uma verdade muito importante
muito importante. Naturalmente não somos assim. Guarde isso no seu coração. Naturalmente nós não somos assim. De acordo com a nossa própria natureza, nós somos insubmissos e feios por dentro. De acordo com a nossa natureza humana, pecadora, nós somos naturalmente insubmissos e feios, horríveis por dentro. O que nos consola é ver tudo aquilo que Jesus fez para que nos tornássemos, como igreja, uma linda noiva. Uma noiva linda e submissa a Ele. Hendrickson diz que ela, a igreja, deve toda a sua beleza a Ele, o noivo. Nós devemos, como igreja, toda a nossa beleza a Ele, o noivo. Vejamos o que Ele fez para tornar a sua igreja bela. O verso 25, Efésios 5, verso 25, vai dizer: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus entregou a sua vida pela igreja. Ele sabia que o único jeito de tornar a sua noiva bonita por dentro, limpando o seu coração de toda mancha provocada pelo pecado, era ir até a cruz e entregar a sua vida pela igreja. Pela igreja. Nós devemos, como igreja, toda a nossa beleza a Ele, a Jesus. A Jesus. Esse mesmo autor faz uma observação interessante. Ele diz que, para compreendermos este texto, nós precisamos nos lembrar dos costumes nupciais implicados aqui na Escritura. Ele diz que, primeiramente, naquela ocasião, naquela época, os casamentos aconteciam da seguinte maneira. Primeiramente, havia o compromisso. Isso era considerado um ato muito sério de noivado. Um ato muito mais sério do que o noivado moderno. Os votos do matrimônio eram pronunciados e aceitos na presença de testemunhas e a bênção de Deus era invocada sobre aquela união. A partir desse dia, o noivo e a noiva já estariam, então, legalmente reconhecidos como esposo e esposa. Em seguida, vinha um intervalo entre o compromisso e a festa nupcial. O noivo poderia escolher este período, esse intervalo, para efetuar o pagamento do dote ao pai da noiva, caso ainda não tivesse sido feito esse pagamento. Então vinha a preparação e a procissão, o prelúdio da festa nupcial. A noiva se preparava, se adornava, o noivo também se apresentava com o seu melhor traje e, acompanhado dos seus amigos, que cantavam e conduziam tochas, se dirigia à casa da sua amada noiva. Ele recebia a noiva e a conduzia com um retorno processional ao lugar onde se realizaria, então, a festa nupcial. E, finalmente, chega o grande momento, essa grande festa, incluindo um banquete nupcial. As festividades poderiam durar cerca de 7 ou até 14 dias. Imagine só. 7, 14 dias de festa, de celebração. Meus amados, a igreja está comprometida com Cristo porque Cristo pagou o dote. Ele pagou o preço. Lá na cruz, ele disse: Pai, a dívida está paga. Está consumado. Está pago. Toda a dívida está paga. Está paga. Colossenses capítulo 2 diz que ele cravou todo o escrito de dívida que havia contra nós. Ele pagou o preço da nossa salvação, da nossa redenção. Ele pagou o dote e por isso a igreja pode unir-se a Jesus. Mas um segundo detalhe muito interessante pelo qual nós devemos, a igreja deve a sua beleza a Cristo, é que Ele a alimenta e dela cuida. Ele a alimenta e dela cuida, como Cristo faz com a igreja.
Cristo alimenta e nutre, cuida da sua noiva. Tendo entregue a sua vida pela igreja, Jesus tem procurado cuidar dela. Tem procurado cuidar dela. Não existe um momento sequer que Cristo deixe de cuidar ternamente do seu corpo, que é a igreja. Vivemos sob a sua constante vigilância, sob os seus constantes cuidados. Seus olhos estão constantemente sobre nós. Portanto, lancemos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é aquele que alimenta e cuida e nutre a sua igreja. Nós devemos tudo isso a Ele. Nós devemos tudo isso a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus sonhou edificar uma igreja totalmente submissa a Ele, e uma igreja muito bonita, bela, começando de dentro do seu coração. Essa é a igreja que Jesus sonhou edificar, a igreja que Ele deseja que sejamos. Estamos dispostos a isso? Feche os seus olhos e ore comigo mais uma vez neste culto. Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, Deus bendito, esta é a igreja com a qual Jesus sonhou edificar. Esta é a igreja que está caminhando para a eternidade. Esta é a igreja que certamente Jesus deseja encontrar nas bodas, as bodas do Cordeiro. Portanto, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Naturalmente nós somos feios por dentro, insubmissos. Mas, por favor, Deus, continua tratando-nos. Continua tratando-nos. Fazendo a Tua obra dentro de nós. Dentro de nós. Limpando os nossos corações de tudo aquilo que possa impedir que nós sejamos a igreja que Tu queres que sejamos. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça. Dá-nos, ó Deus, o Teu auxílio. E, ó Deus, permite-nos que pela Tua graça sejamos a igreja que Jesus sonhou edificar. Ó Deus bendito, faz a Tua obra em cada um de nós, que nos unimos nesta noite, nesta celebração pela internet. Faz esta obra, Tu sabes exatamente, ó Deus, que tipo de tratamento, que tipo de embelezamento precisamos neste tempo, neste momento. Faz, ó Deus, a Tua obra e manifesta o Teu poder dentro de nós, limpando, removendo tudo aquilo que não provém de Ti, de tal forma que nós sejamos, sim, uma igreja submissa, totalmente submissa a Jesus, e uma igreja muito bonita. Não apenas por ter um templo bonito, mas porque os membros dessa igreja foram tratados e restaurados pelo Senhor Jesus, o Senhor da igreja. É o que nós te pedimos e te rogamos, em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém e amém. Que Deus continue nos ajudando e nos abençoando, de tal forma que sejamos, de fato, a igreja com a qual Ele sonhou edificar. Amém. Cantaremos: "Sei minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do Teu ser. Se a noite ou dia Tu és minha luz, Tua presença meus passos conduz. Sê minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou Teu filho, ó Pai sem igual, em mim habita, Senhor divinal. Ó soberano do reino eternal, hei de chegar à vitória final. Sê o primeiro no meu coração, sê minha vida, sê minha visão." Cantemos ao Senhor. Sei minha vida, ó
Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. E queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam pela Rádio Evangélica FM e pela internet. Gostaríamos também de convidar a todos para que estejam conosco agora no perfil da nossa igreja no Instagram, acompanhando mais uma live, mais uma transmissão ao vivo e assim desfrutando de mais um momento de comunhão, de oração e reflexão na Palavra de Deus. Você sabe que durante esta semana as nossas devocionais serão veiculadas através das redes sociais e você pode ter acesso a elas e compartilhá-las com os seus amigos, com os seus parentes, com as pessoas do seu relacionamento. Lembrando que quarta-feira que vem o nosso culto terá início às 20 horas, 8 horas da noite, porque ele também será transmitido pela Rádio Evangélica FM. Tanto pela internet quanto pela rádio, o nosso culto será transmitido e nós louvamos a Deus porque mais pessoas poderão ter acesso ao culto de celebração ao Senhor da nossa igreja e especialmente terão acesso à palavra do Senhor nosso Deus. Quero convidar você ainda a fechar os seus olhos e orar comigo para encerrarmos o nosso culto. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre todo o seu povo, espalhado por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família hoje, ao longo de toda esta semana e sempre. Amém.